Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus do Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Tudo está passando, tudo, mas a nossa percepção costuma se ater à passagem do que nos faz felizes. A dor e o sofrimento, por motivos que desconhecemos, envolvem-nos com a sensação de que serão eternos. Eu acredito que você experimente isso diariamente. Quando nós estamos envolvidos por acontecimentos felizes, parece que o tempo voa. Mas quando é peso, quando é fardo, quando os dias nos exigem mais coragem, disposição, resiliência, nós temos uma percepção muito diferente do tempo. É como se aquilo que nos assola, que nos entristece, nos maltrata, nunca mais fosse terminar. Mas tudo passa. Viva suas alegrias e suas tristezas com a mesma convicção. Tudo passa. E essa certeza de que tudo passa poderia, se a gente quisesse, nos envolver com um desprendimento lindo, que é um fruto da espiritualidade em nós. Nós não nos apegamos ao que é feliz, mas, sobretudo, não nos apegamos àquilo que é triste e que nos faz mal. Tenhamos sempre a certeza de que tudo está passando, que novas experiências virão e que nós não estamos condenados ao momento presente. Não permita que a dor de hoje vá dormir sem remédio. A saúde emocional depende dos enfrentamentos que vivemos. Não procrastine as soluções que só o diálogo pode promover. Eu sei que às vezes nós encontramos o caminho mais fácil, que é deixar para amanhã a solução de situações que nós poderíamos já ter resolvido ontem, hoje, agora. E costumamos deixar para amanhã, e amanhã não fazemos também, deixamos para um outro amanhã, e o dia do enfrentamento nunca chega. É importante demais que toda vez que nós vivemos um desconforto emocional, a gente formalize com as pessoas que participem do nosso desconforto. É a oportunidade que nós temos de dizer o que nos incomoda e também de ouvir do outro aquilo que no nosso comportamento também é motivo de desconforto para o outro. Todo amadurecimento emocional de um relacionamento depende dos enfrentamentos que nós fazemos. Se nós deixamos o sol se pôr sobre a nossa ira, sobre os nossos conflitos, sobre aquilo que em nós não está harmonioso, a gente vai aos poucos fazendo a manutenção de um sofrimento que só tende a avolumar e dificultar cada vez mais a satisfação de ser quem somos com aqueles que nós escolhemos viver. Portanto, formalize, fale com tranquilidade antes que isso vire um grito, uma explosão de ira, de raiva. Formalize o enfrentamento, sente, converse. É a melhor maneira que nós temos. Talvez seja a forma mais inteligente de resolver um conflito. É através da diplomacia emocional. É fácil? Não. Porque, por incrível que pareça, às vezes nós convivemos tanto com as pessoas, mas não aprendemos ainda a formalizar os enfrentamentos que nos ajudam a vencer as dificuldades. Mas não desanime, sempre é tempo de aprender. Optamos pela morbidade emocional porque não queremos o desconforto dos enfrentamentos. Procrastinar as decisões importantes é a forma mais desonesta de infelicidade. Todos nós já experimentamos isso. Deixamos para depois aquele enfrentamento emocional necessário, que é a oportunidade formal que nós temos de nos posicionar, de dizer o que nos incomoda e também de ouvir do outro o que do nosso comportamento o incomoda. Às vezes nós sabemos que a relação já está desgastada, mas nós fortalecemos o desgaste com o silêncio ou com os gritos. Nunca o meio termo, a conversa. Ou nós estamos no silêncio absoluto, que beira a indiferença, descaso,
ou nós estamos estressados e gritando aquilo que calmamente nós não soubemos dizer. Enfrentamento é o alimento do amor. Todos os dias, porque amamos, precisamos fazer pequenos enfrentamentos, que é a oportunidade que nós temos de corrigir os nossos erros e também de permitir aos outros que também o façam. Que a nossa saúde emocional seja frequentemente alimentada pelos enfrentamentos que favorecem o nosso crescimento. O medo altera a nossa percepção, coloca nosso entendimento sob névoa. Por isso, antes de acreditar no que ele está sugerindo, espere até que passe a sua imposição. Somente depois, quando a serenidade se restabelecer, volte a considerar o que ele sugeriu. Eu sei que nós estamos vivendo um período de muitos medos. E nós já sabemos o quanto os medos alteram a nossa percepção da realidade. Sim, tudo parece muito maior do que é quando nós estamos com medo. Mas como é que nós podemos fazer para minimizar os poderes do medo em nós, serenizando o nosso coração? Há uma técnica que o nosso corpo pode fazer por nós. É impressionante como o nosso corpo é dotado de muitas sabedorias que nós experimentamos pouco. Sabedoria física. A respiração, por exemplo. Quando nós estamos com medo, irados, raivosos, a nossa respiração fica curta. E quanto mais curta for a nossa respiração, menos oxigenação nós fazemos no corpo, consequentemente no cérebro. Por isso nós ficamos tão mais perturbados quando nós estamos alterados pela nossa respiração. Por isso nós ficamos tão perturbados, medrosos, ansiosos, porque nós respiramos de forma curta. É igual aquela respiração de cachorro, né? Respire profundamente. E aí sim você está fazendo uma respiração humana. Encha os seus pulmões de ar. Depois vai soltando levemente, suavemente. Você vai percebendo que este exercício simples que o seu corpo proporciona, que ele é capaz de fazer, tem uma influência enorme sobre a sua percepção da realidade. Reze com a sua respiração. Expulse os medos da sua mente, do seu coração, fazendo o exercício da respiração. E se você é cristão, inspire e faça aquela oração simples: vinde, Espírito Santo. É maravilhoso rezar assim. Uma oração regida pelas regras do nosso corpo. Quando você inspira profundamente, você clama: vinde, Espírito Santo. E quando você vai soprando este ar que já alimentou o seu corpo, você vai fazendo aquela experiência bonita de pensar que Deus está lhe ajudando a jogar fora, junto com a respiração que não lhe serve mais, tudo aquilo que lhe oprime, lhe machuca e lhe faz sofrer. Expulse os seus medos, as suas mágoas, os seus ressentimentos, rezando assim, com a sua respiração. Não se apegue ciosamente ao que já se tornou. Desfrute dos benefícios da impermanência do frutuoso ritual de renascer. Porque do vazio que lhe sobra, um novo ser se apodera. É assim que evoluímos. Eu sei que você tem as mesmas dificuldades que eu. Nós somos muito parecidos. O ser humano é sempre muito parecido. Podemos ter muitas diferenças, mas quando o assunto é enfrentar um novo tempo na vida, como a gente teme. Quando você fica diante de um novo desafio que vai exigir, talvez, uma nova forma de você exercer a sua essência. Não é que você vai se tornar uma outra pessoa essencialmente. Não, a essência prevalece. É essa que Deus colocou em você desde o início. É ela que lhe cria, é ela que lhe gera, é ela que lhe dá a identidade. Mas ao longo da nossa vida nós vamos vivendo as transformações acidentais, as mudanças acidentais. Um curso que eu faço, uma viagem,
uma decisão que eu tomo, um relacionamento que eu estabeleço ou termino, ali eu vou tendo a oportunidade de criar novas versões de mim. E é tão bom quando a gente tem essa consciência iluminada sobre isso, quando a gente vai vivendo, percebendo os desafios como felizes oportunidades de tocar essa novidade que há em mim, que há em você, e que às vezes a acomodação nos priva de conhecer. Portanto, se a vida está lhe colocando diante de novos desafios, não tenha medo. Pode ser que seja um movimento de Deus na sua vida, na sua história, lhe convidando a sair da zona de conforto, a buscar alguma coisa, a exercitar a sua inteligência, a sua sensibilidade, para que esse novo que se configura diante de você seja fértil e ele possa lhe fazer chegar a uma versão ainda mais bonita de você. Isso não deveria ser um problema para nós. Embora sejamos potencialmente capazes de desejar, nem tudo nos cabe, nem tudo nos diz respeito. Eu sei que você experimenta em si uma imensa capacidade de desejar. Não há limites para a sua capacidade de desejar. Isso é uma riqueza, mas pode ser também uma sombra. Porque quando nós desejamos demais e muitas coisas ao mesmo tempo, nós corremos o risco de não ter o foco naquilo que precisa ser o nosso investimento daquele tempo. Um exemplo simples. Quando nós estamos na universidade, nós continuamos desejando as festas, as viagens, mas esses desejos não são perfeitamente conciliáveis com a dedicação que a universidade exige. Então, naquele momento, você abre mão de alguns desejos, de algumas viagens, até mesmo de alguns relacionamentos. Eu já vi muitas pessoas não deslancharem na carreira, fazerem porcamente, com perdão da palavra, uma universidade, porque estiveram emocionalmente fragilizadas o tempo todo durante o processo por causa de um relacionamento autodestrutivo. Na verdade, no período da universidade, a gente precisa focar na carreira, nos estudos, para que você seja uma boa profissional, um bom profissional na sua área. Mas a gente sabe que às vezes um relacionamento emocional pode se tornar um obstáculo para os estudos, porque fica sempre tão perturbado emocionalmente, o relacionamento traz tantos conflitos que sobra pouca energia para a dedicação à universidade. É o que eu sempre falo, toda vez que eu vejo um adolescente começar a namorar muito cedo, eu sempre me pergunto para mim, nem é uma regra para o outro não, será que eu faria essa escolha de tão cedo, no momento em que eu preciso me dedicar aos estudos, eu ficar perdendo energia, me dedicando a um relacionamento que naturalmente é conturbado por causa da idade, por causa das transições, das crises normativas, enfim, cada um faz a sua escolha. Eu percebi que em alguns momentos eu não podia conciliar os meus desejos. Ou eu focava em um e me dedicava a ele, ou eu me perdia em muitos e não me dedicava a nenhum deles. Preste atenção em si. Como é que você tem se dedicado aos seus desejos? Eles têm favorecido o seu crescimento? Você tem sabido diferenciar? Você tem sabido discernir qual o tempo que deve dedicar a cada um deles? Tem tido coragem de dizer: esse desejo não é conciliável com a minha vida neste momento? Ou ainda não foi capaz de fazer essas rupturas? Não perca tempo. Quanto mais cedo você identifica o desejo que precisa sobreviver e o desejo que pode esperar, muito mais cedo você inicia um processo de realização humana que mais tarde você vai agradecer por ter escolhido daquela forma.
Ignoramos o que deveríamos saber, sabemos o que deveríamos ignorar, e essa discrepância se estabelece quando não educamos o desejo. Eleve-se, renuncie ao fosso da futilidade, mergulhe sua alma no oceano do bom gosto. Tudo em nós pode ser educado, inclusive o nosso gosto. Eu sei que todos os dias nós somos jogados, invadidos, levados pelo remanso das futilidades. O interesse pela vida alheia, o interesse excessivo por aquilo que não nos diz respeito, a cultura da futilidade, cultura enquanto hábito, né? Não enquanto produção de conhecimento. Não, a cultura da fofoca, da futilidade. É claro que todos nós somos naturalmente invadidos por uma curiosidade pela vida alheia. Isso é natural no humano, não sejamos hipócritas. Nós gostamos da vida alheia, faz parte da nossa vida a informação sobre a vida alheia. E quando não é vida real, a gente até inventa. Por isso que esse grande sucesso das novelas, dos filmes, das séries, das ficções, a gente gosta de saber, a gente gosta de se entreter com os outros. E não há nenhum problema em a gente ter essa dose diária, seja através de um filme que você vê, um documentário, para você se informar sobre determinada personagem, sobre uma pessoa histórica que você gostaria de entender mais. Enfim, existe uma vasta produção para isso. Mas a gente sabe que também existe no dia a dia aquilo que há de mais rasteiro, né? Sendo muitas vezes considerado como importante. Aí é aquela velha história, é o texto que eu escrevi. Muitas coisas que nós deveríamos saber, inclusive sobre nós mesmos, nós ignoramos. Porque não temos tempo de buscar, porque não temos disposição de nos investigar. Mas, por outro lado, sabemos muita coisa que deveríamos ignorar. E tudo isso porque o nosso desejo não está educado. Eduquemos o nosso desejo, para que ele tenha sabor, para que ele descubra o sabor das coisas do alto, das coisas nobres, daquilo que eleva o seu espírito, a sua alma, o seu pensamento, daquilo que lhe inspira bons sentimentos. Busque o que há de melhor na cultura. Faça chover literatura sobre a sua alma, bons textos, boas séries. Faça de tudo para que o seu espírito fique alimentado com aquilo que o edifica. E naturalmente saiba rejeitar aquilo que o faz regredir. Portanto, é preciso cautela na multiplicação das possibilidades, pois a fonte de muitas enfermidades advém deste impasse, o de impor ao único corpo que temos as infindáveis demandas dos papéis que assumimos. De vez em quando é preciso desobrigá-lo das faces que criamos, reassumindo o estado mínimo, dispensando as incontáveis solicitações, desfrutando as pequenas porções de nossa verdade. Esse despojamento temporário é fundamental à nossa saúde física e emocional. Esse despojamento nós chamamos de descanso. Você deve perceber em você a grande dificuldade em descansar o corpo e a mente. Às vezes você se recolhe ou vai passar um fim de semana em algum lugar, mas o celular que você tem na mão lhe faz ficar conectado com muitas outras situações que em outros tempos você não teria. Essa tecnologia, ela é favorável para muita coisa, mas também desfavorável para muitas outras. Através do telefone a gente exerce muitos papéis. As redes sociais ampliam isso, né? Elas nos proporcionam muitos encontros, elas nos proporcionam muitas pessoas, muitas solicitações. Você certamente é solicitado o tempo todo através do WhatsApp.
E descansar é você reduzir todas essas possibilidades que você tem, é você abrir mão delas. Temporariamente, claro, não é nada definitivo. Mas de repente você tirar um dia ou algumas horas para você deixar de ser tantos e ser apenas essa parte de você que condensa a sua verdade e que é fundamental. Oferecer a ela um espaço de respiro e de descanso. Seja muitos, você tem essa possibilidade. Você se desdobra em muitos papéis, mas não se esqueça que você tem um corpo só. E é preciso ouvi-lo, é preciso respeitá-lo.